Olá e bem-vindos a todos. Um pontapé de salto literalmente cataclísmico, um chute giratório, outro giratório, só que na cara, e o suficiente para mandar-o longe, ou uma cotovelada magistral e um mortal de costas. Aqui estão os 10 nocautes mais improváveis e espetaculares no MMA feminino. Algumas lutadoras de MMA herdaram técnicas marcantes de Muay Thai, um dos esportes de combate mais mortíferos de todos. Esta perigosa arte marcial tailandesa foi originalmente criada para a guerra, pois os estrategistas da época assumiram que um soldado desarmado seria tão letal para o inimigo quanto um armado. Por esta mesma razão, este esporte de combate inclui golpes no joelho e no cotovelo que são extremamente poderosos e mortais e que são em sua maioria proibidos em outras artes marciais. Nesta sequência de pura adrenalina, você verá um dos mais terríveis e espetaculares nocautes da história, com uma cotovelada mortal. Durante uma luta agitada no UFC, a lutadora britânica Molly McCann e a brasileira Luana Carolina lutavam. Os socos mais poderosos iriam chover durante este choque dos titãs, mas uma coisa é certa, ninguém esperava este temível golpe de cotovelo giratório que você vai ver agora. De fato, a lutadora inglesa acertou a brasileira com uma poderosa cotovelada giratória, enviando-a diretamente para a lona em uma das mais espetaculares e insanos nocautes da história. Nesta filmagem emocionante, você vai ver um nocaute de outro planeta, mostrando o quão forte e perigoso algumas mulheres podem ser. Estas filmagens impressionantes vêm do Invicta Fighting Championships, uma competição de MMA feminina americana. Este campeonato oferece ao público um espetáculo sensacional, já que muitas vezes hospeda os mais espetaculares episódios do MMA feminino. Durante uma das eliminatórias para este prestigioso campeonato, e ao colocarmos duas lutadoras americanas, Emily Ducote e Danielle Taylor, temos direito a um nocaute deslumbrante no verdadeiro sentido da palavra. Assim que a primeira rodada começou, um golpe colocado por Ducote atingiu Taylor no rosto, mandando ela imediatamente para uma posição de nocaute. Ducote então acabou com a sua pobre adversária com um chute devastador na cabeça, derrubando-a como um castelo de cartas. Agora vamos dar espaço para uma sequência incrível. Você verá um dos nocautes mais espetaculares de todos, e certamente o mais rápido. Em 2014, durante uma luta entre Christine Stanley e a jovem Anita Runyan, ela, de fato, teve apenas uma luta em seu crédito. Runyan havia perdido bastante, lamentavelmente, mas ao entrar numa gaiola de competição oficial pela segunda vez, a bela jovem esperava ter a sua primeira vitória, mas a mulher infeliz logo ficaria desapontada, pois 5 segundos depois do combate, ela seria cruelmente decepcionada. Quando se aproximou de Stanley, tentando acertar um golpe, ela saltou no ar e mandou para o ar em um literalmente catastrófico chute de calcanhar giratório. A lutadora então caiu pesadamente no chão como um fantoche desarticulado. E se você prestar atenção, poderia até ver um leve tremor em seus pés devido à violência do golpe. Continuamos nossa lista dos nocauteados mais surreais no MMA feminino com uma sequência que mostra como o octógono é perigoso e onde você não deve se aventurar muito se tiver medo de se machucar. O épico episódio que você está prestes a testemunhar agora reúne duas lutadoras escandinavas de artes marciais mistas, a sueca Bianca Antman e sua contraparte finlandesa Veera Niekanen. Este duelo de Valkyria ia ser muito duro para as duas jovens, porque ambas estavam quase no mesmo nível de ferocidade e combatividade, e cada uma delas ia vencer a luta. Alguns minutos foram o suficiente para que essas duas boxeadoras estivessem sem fôlego e à beira da exaustão. Veera Niekanen estava tão cansada que não conseguia sequer levantar os braços, e esse foi um grave erro por parte dela. Ela baixou a guarda e ofereceu ao seu oponente uma abertura para dar o golpe, algo que a sueca não deixou de fazer a propósito, de uma forma magistral e dolorosa. Note a força destrutiva deste roundhouse kick que atingiu a lutadora no rosto, mandando seus dentes diretamente para fora das raízes. Na sequência impressionante que se segue, somos mostrados a outra esplêndida loira de olhos azuis com golpes mortais. Este duelo que você vê aconteceu em 2018 em Bucareste, durante o campeonato de MMA europeu, e reuniu duas novatas. E era a primeira luta das duas. A sueca Frida Vastamaki, de azul, e a italiana Emanuela Scioli, de vermelho, tinham muito pouca ou quase nenhuma experiência em luta. Mas no final do terceiro round deste feroz combate, a boxeadora sueca deu um poderoso chute de direita que atingiu a italiana bem na cabeça, fazendo com que ela se mordesse de dor e caísse no chão. Este nocaute brutal deixou a infeliz boxeadora italiana completamente atordoada no chão e também com todas as esperanças de um dia se tornar uma campeã do MMA. Nesta sequência incrivelmente brutal, vamos dar uma olhada em outro confronto de titãs. Ocorreu em 6 de março de 2021 no UFC 259 e apresentou os melhores lutadores, tanto masculinos quanto femininos. De um lado temos Megan Anderson, uma bela e feroz guerreira australiana com um corpo quase totalmente tatuado, e do outro, Norma Dumont,
uma brasileira muito jovem que se tornou uma especialista em jiu-jitsu. Na verdade, esta sublime guerreira amazônica havia iniciado muito bem a carreira feminina do UFC, acumulando vitórias sucessivas e contando com uma quinta vitória a mais em sua contagem. O duelo foi, portanto, no mínimo difícil e ambas estavam dispostas a ir com tudo, mas o tempo não deveria durar mais porque, aos 3 minutos e 31, a viúva negra australiana mandou um golpe espantoso que mergulhou seu oponente na escuridão. Este vídeo é incrível mesmo. Você pode ver ele várias vezes e não vai entender de onde veio esse golpe, do nada. O soco do super-homem é um dos socos mais espetaculares e agradáveis de se ver em uma luta, exceto, é claro, para aquele que leva o soco. Mas a propósito, como podemos citar este soco no MMA feminino? Um soco de super mulher, por exemplo? Bom, se esse nome estiver certo, vamos mostrar um desses socos poderosos. Cuidado, se você ficar tonta ao ver sangue, não vai gostar dessa parte. A alemã Christina Breuer, vestida de preto, e a espanhola Patricia Rodrigues estavam empenhadas em uma luta impiedosa. O violento combate parecia continuar para sempre e não queria terminar, tanto que as duas resistiram e lutaram uma com a outra. Mas no final do segundo round, a magnífica pugilista alemã deu um chute fenomenal que era para resolver o resultado desta luta de uma forma bastante sangrenta. Admire o poder desenvolvido por Breuer neste golpe saltitante de qualquer beleza que enviou a pobre boxeadora espanhola diretamente para os braços de Morfeu. A força e o brilho deste soco foi tão devastador que causou uma ferida desagradável a Rodrigues, cujo sangue literalmente inundou seu rosto, como você pode ver nas imagens. Vamos mostrar-lhe agora um dos mais rápidos e deslumbrantes nocautes na história do MMA feminino. O combate coloca dois belos, mas ferozes, lutadores novatos um contra o outro, que naturalmente estão dispostos a fazer qualquer coisa para obter a vitória. Veronica Hofflenhauser, na camiseta amarela, e sua oponente, Ashley Evan-Smith, de preto, estavam motivadas para vencer. Entretanto, apenas 5 segundos depois, a luta terminou com um terrível nocaute, como você pode ver nas imagens. Assim que o árbitro da luta deu o sinal de partida, Veronica correu diretamente para seu oponente, acertando-a no local com um poderoso soco que a fez ter doces sonhos e perder a partida. E como sempre, deixamos o melhor para o fim. Estas curiosas imagens nos mostram o encontro bizarro entre Alexander Pistoletov, um russo youtuber e ator pornô, e Sasha Mamarra, uma modelo com medidas quase monstruosas. Esta luta chamativa não foi um bom presságio, mas apesar do absurdo do espetáculo, o público ficou literalmente fascinado por este duelo de um tipo ainda desconhecido, e todos tinham olhos apenas para estes dois incríveis personagens em sua luta louca. Mas como se este espetáculo incongruente não fosse suficiente, o intruso teve que adicionar seu grão de sal entrando na gaiola. Assim como Alexander estava ganhando vantagem sobre Mamarra, executando um golpe bastante básico, um arruaceiro apareceu do nada e derramou-se sobre o youtuber para espancá-lo. Essa pessoa então se revelou amiga do oponente, que, enquanto perdia a luta, tinha decidido ajudá-la. Claro que não deve ter sido em vão, pois uma vez que os agentes conseguiram subjugar este parasita e tirá-lo da jaula, a luta recomeçou exatamente onde havia sido interrompida, com Mamarra em uma posição muito ruim. Agora é a sua vez de nos dizer nos comentários qual desses nocautes você gostou mais, e não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.